Fala pessoal, eu sou o Elito e hoje eu vou falar sobre as leis, portarias e normas do PMOC. Mas antes de a gente começar, já deixa o seu like, se inscreva no canal e ative as notificações, porque isso ajuda o nosso canal muito a crescer. Então, bora pro vídeo. Eu vou começar falando sobre a lei do PMOC, a lei de número 3.589, que em 2018 ela foi implantada. Antes, o PMOC ele existia de acordo com a portaria 3523, né? Mas não era exatamente uma lei. Só que em 2018 ele realmente virou uma lei. Então, na lei de número 3.589, os assuntos principais que ela aborda é o quê? Ela fala que todos os edifícios de uso público e coletivo que possuem ambientes de climatização artificialmente devem dispor de um plano de manutenção, operação e controle, o PMOC. Tá? Antes, a portaria 3523 falava que para ter o PMOC era só para edifícios acima de 5 TRs. Hoje não. Então, hoje, se o edifício de uso público e coletivo que tem um sistema de climatização, ele sim tem que ter o PMOC. Tá? O sistema, outro ponto que ele fala é o que? O sistema deve obedecer os parâmetros de qualidade do ar interior. Ou seja, o PMOC, lá atrás, voltando, que eu até falei no vídeo 1, se você não viu o vídeo 1, eu vou deixar aqui, ó, passando em algum ponto aqui da tela, para você dar uma olhada lá no vídeo 1. Mas no vídeo 1 eu falei o quê? Que o PMOC, o principal ponto que foi criado, foi justamente para isso, para manter a qualidade do ar interior. Então, ele afirma na lei 3.589, ele afirma isso, que o sistema deve obedecer os parâmetros de qualidade de ar interior. E esses parâmetros você vai ver aonde? Você vai ver na resolução 09, que é o próximo que eu vou falar aqui, tá? Então aqui, ó, a lei, outro ponto também que essa lei fala, é o que? Para você criar o seu plano de manutenção, criar, implantar e executar de acordo com a resolução 09, as normas ABNT, tá? E as normas ABNT. E, claro que a portaria 3523, a lei a 6.437. Então, isso tudo também você tem que saber sobre essas leis, porque para você criar e implantar o PMOC, você se baseia muito por ela. Que nem aqui, ó. Eu vou deixar o link na descrição aqui dessa lei, tá? Para vocês dar uma olhada no restante. É interessante dar uma olhada em restante todos as leis, normas e portarias. E eu tô falando aqui os pontos principais, tá? Assistindo esse vídeo até o final, você vai ter parâmetros para você criar, implementar e executar o PMOC. Mas é sempre importante você saber o que? O restante das leis, entendeu? Então eu vou deixar o link aqui na descrição de todas as leis. A resolução 09, voltando para a resolução 09. Na resolução 09, ela fala o quê? Um ponto que eu não coloquei aqui, mas ela fala que você tem que pegar os parâmetros de acordo com a portaria 3523. Então, mesmo que aqui na lei não tá dizendo, na resolução 09 fala assim que você tem que se basear também com a portaria 3523. E eu vou falar dela próximo. Então, voltando aqui para a resolução 09. Recomenda os seguintes padrões referente à qualidade do ar interior em ambientes climatizados de uso público e coletivo. Então, essa resolução, ela te dá os parâmetros para você manter uma boa qualidade do ar interior. Eu aqui citei apenas 3 parâmetros, mas são uma lista gigantesca de parâmetros que tem que manter. Aí você fala, pô, mas eu faço a manutenção e eu tenho que saber quais são esses parâmetros? Sim, por quê? Porque o seu cliente que vai executar, vai contratar uma empresa para fazer análise de ar. Porém, se algum parâmetro estiver fora, a obrigação de colocar o edifício de acordo com os parâmetros, a obrigação é sua. O cliente vai querer que você coloque isso. E na verdade, a obrigação é sua. Você que, na verdade, você não precisa nem chegar, o cliente você não tem que nem esperar o cliente chegar até você. Você que tem que dar uma solução para ele. Entendeu? Então, se você souber quais são esses parâmetros, você já vai saber qual é a solução. Que nem um exemplo aqui, ó. Você tem que manter o dióxido de carbono e abaixo ou igual a 1000 ppm de dióxido de carbono.
Então, se tiver acima de 1000 ppm, quer dizer o quê? Que o sistema não está tendo uma boa troca de ar com o sistema interno e o sistema externo. Ou seja, o seu sistema de renovação de ar não está sendo eficiente. Ou tem uma coisa interna do ambiente que está tendo algum CO2 a mais. Um exemplo, planta. Planta à noite, ela libera CO2. Se tiver um ambiente cheio de planta, só que isso tem que ter muita planta, né? Vai aumentar sim o CO2. Tiver muito mais pessoas do que o sistema inicial foi projetado, também vai aumentar o CO2. Então aí você vai ter que fazer o quê? Aumentar o sistema de renovação. Sistema de renovação quer dizer o quê? O ar que você está captando externo e o ar que você está tirando também, o sistema de exaustão também. É todo um sistema. Um outro ponto que fala também, eu citei três itens importantes dessa resolução. Utilizar filtro de classe G1 é obrigatório na capacitação de ar externo. Ou seja, todo sistema de renovação tem que ter um filtro de ar na classe G1, no mínimo na classe G1, tá? Para reter as partículas de sujeira, de bactéria. Tá, algumas eles conseguem reter, algumas coisas eles conseguem reter. Então, justamente para isso, para manter a boa qualidade do ar interior. E ele tem que ser substituído a cada X tempo. Eu vou colocar uma foto aqui para vocês entenderem mais ou menos quanto de tempo vocês vão ter que substituir. O outro ponto é o quê? Taxa de renovação de ar. No mínimo, você tem que manter 27 metros cúbicos hora por pessoa. Aí você faz um projeto, um sistema de no mínimo 27 metros cúbicos horas por pessoa e mesmo assim não atende, o CO2 fica alto. Mesmo assim, tipo, se ficar alto, você vai... Sim, você tem que aumentar, se você vê que o problema está no sistema de renovação e precisa aumentar, sim, você vai ter que aumentar ele, tá? Esse é o mínimo. Ele não tem um mínimo máximo, ele só tem um mínimo que você tem que manter de troca por pessoas. Então, nessa foto aqui, ó, é da resolução 09. O que ela fala? Ele dá alguns parâmetros mínimos de limpeza, que nem limpeza da bandeja de condensado. Você tem que limpar ela mensal, você tem que fazer uma vistoria mensal. Ah, pô, eu tenho que desmontar e limpar ela. Não, você tem que fazer uma vistoria. Se você fez uma vistoria e viu que ela tá suja, você sim tem que limpar. Agora, se você viu que tá limpa, você não tem que limpar. Aí ela conta, essa vistoria já conta, entendeu? Agora, filtro não. O filtro da caixa de renovação, você tem que trocar no máximo até 3 meses, tá? Ah, o filtro suja a cada uma semana. Que nem tinha um contrato que eu fazia que cada 15 dias era obrigado a trocar o filtro porque ficava do lado de uma avenida. Então, em 15 dias estava muito saturado. Então, sim, era obrigado a trocar, tá? Isso aqui são só alguns exemplos mínimos, tá? Tipo, de limpeza, de serpentina, umidificador, ventilador. Só que quando você vai fazer o PMOC, você sim se baseia nisso e se baseia em outros parâmetros também, que eu vou explicar mais para frente quais os outros parâmetros que seria interessante você manter. E eu vou deixar o link aqui da resolução 09 na descrição, porque eu citei apenas 3 exemplos. Só que existe um monte de parâmetros que você tem que manter um ambiente dentro desses parâmetros. Uma outra lei na verdade, a portaria, né? A portaria 3523. O que a portaria 3523 fala? Eu peguei essa portaria 3523 também, só um pedaço dela. Manter limpos os componentes do sistema de climatização, tais como as bandeiras, serpentina. Então, todo o sistema de climatização você tem que manter limpos, tá? Com a certa periodicidade. Ah, quem vai dizer essa periodicidade? Essa periodicidade, o fabricante vai te dizer qual é a sua periodicidade e você que está criando o PMOC. Ah, eu fiz a bandeja e a cada 3 meses, mas a bandeja suja todo mês. Então, você vai ter que puxar a manutenção para cada limpeza de bandeja mensal. Ah, filtro. Cada 3 meses, mas cada uma semana tem que trocar. Então, você tem que alterar no plano de manutenção e fazer uma OS cada 5 dias trocar o filtro. Entendeu? A resolução 09 vai te dar uma base para você criar o seu checklist e o plano de manutenção.
Na limpeza, utilizar componentes de sistema de climatização. Utilizar produtos de limpezas biodegradáveis para realizar a manutenção. Então, tanto a limpeza da serpentina, qualquer tipo de produto, você tem que usar produtos biodegradáveis, tá? Verificar periodicamente as condições físicas dos filtros e mantê-los em condições de operação. É aquilo, se o mínimo é 3 meses, mas se você precisar trocar uma semana, sim, você tem que trocar uma semana. Aqui mesma coisa, ele fala da classe G1, do filtro classe G1, que você do sistema de renovação você tem que manter o filtro classe G1. Na resolução 09 ele também fala isso. Garantir uma troca de ar mínima de 27 metros cúbicos por pessoas, isso é o mínimo. Se você precisar aumentar esse valor, você é obrigatório aumentar para manter uma boa qualidade no ar interior. O artigo 6 ele fala o quê? Os proprietários, locatários e prepostos responsáveis por sistema de climação com capacidade acima de 5 TRs deveriam manter um responsável técnico habilitado. Ou seja, acima de 5 TRs, você tem que manter uma empresa para realizar a manutenção e que seja responsável por esse sistema. Se for abaixo de 5 TRs, você não precisa fazer um contrato com essa empresa, você pode contratar a manutenção spot. Tá? Agora, se for acima de 5 TRs, sim, é obrigado a manter uma empresa responsável por esse sistema de climatização. Essa empresa ela vai ser responsável por criar e implantar o sistema de climatização, realizar toda a manutenção, fazer a gestão dessa manutenção, né, a gestão desse PMOC. O PMOC, quando ele criar o PMOC, vai ter que emitir a RT, tá? Garantir a aplicação do PMOC por intermédio de execução contínua, direta ou indireta, ou seja, ele pode subcontratar a mão de obra para fazer a manutenção. No próximo vídeo, o vídeo 3, eu vou explicar quem é que pode fazer a manutenção, quem é que pode executar, quem é que pode criar e assinar RT, tá? É uma briga aí, eu vou explicar no próximo vídeo, que vai sair na terça-feira que vem. Então, assim que ele sair, ele vai ficar aqui no link nesse vídeo. Então, garantir que o PMOC seja executado, tá? Tem que manter no cliente uma cópia do PMOC, da RT, todas as OS, a cópia das OS, ou uma cópia do projeto. Tá? Então, isso na edificação onde está o sistema de climatização, você tem que manter toda essa documentação. E o link, eu vou deixar um link aqui também, dessa portaria. E na portaria, o anexo dessa portaria, o que ela fala? Ele já dá o exemplo do PMOC, que eu também vou fazer um vídeo sobre essa questão, como criar o PMOC. Então, a portaria 3523, ela já te dá os parâmetros que você tem que criar esse PMOC, como você tem que criar. Então, no começo aqui, ele fala os dados do cliente, aqui dados da RT, do engenheiro, dados do cliente, onde que tá as máquinas, número de pessoas fixas flutuantes. E aqui embaixo, ó, ele já dá o exemplo. Verificar e eliminar sujeira, danos e corrosão no gabinete. Periodicidade, data de execução, executado por quem e aprovado. Então, esse é um modelo que você pode utilizar para criar o seu PMOC. Tá? A gente tem um modelo bem mais fácil, que eu vou deixar ele aqui, eu vou deixar um exemplo dele aqui na descrição, mas também a gente vai fazer um vídeo explicando detalhadamente como utilizar o nosso modelo de PMOC, como você criar e implementar esse PMOC, não se preocupa, tá? Mas se você quiser ter uma base, pode dar uma olhada aqui nesse exemplo, da portaria 3523. Eu vou deixar o link aqui também na descrição do vídeo. Aí agora, pessoal, eu vou falar da Lei 6.437. O que é essa lei? Para quem não realizar o PMOC, não ter o PMOC, criar o PMOC, executar o PMOC, ter a RT, tá passivo de ter o quê? Multas. Esse é uma do que eles podem receber, mas dependendo da instalação, pode fechar o cliente, tomar o alvará dele. Então, existe uma série de punições que ele pode tomar.
tá? Dependendo, pode ser sim até restrição. É prisão mesmo. Então, vindo aqui para a parte de multa, o cliente aí pode tomar multa de 2.000 até 1,5 milhão. Então, isso vai depender muito do cliente, tá? Imagina um cliente grande que tem estrutura para ter um PMOC, mas ele não tem, ele escolhe não ter. E ele sim pode tomar essa multa cara de 1,5 milhão, porque ele tem estrutura para tomar, ele tem estrutura para ter um PMOC, ele tem conhecimento de quem ter, mas ele preferiu economizar e não ter. Então, provavelmente essa multa para ele vai ser muito cara, tá? Eu vou deixar aqui também na descrição do vídeo o link para você dar uma olhada nos outros itens dessa lei. E caso ele tomar a multa e não realizar o PMOC depois de X tempo, essa multa é dobrada. Normalmente quando alguém toma uma multa, esse cara corre para fazer o PMOC em uma semana. Aqui, pessoal, eu falei todas as leis, as principais, eu não falei todas, eu falei as principais leis, portarias e normas. Eu vou dar um exemplo aqui de outras leis, de outras portarias, normas, que é importante vocês entender, saber que tem, dar uma lida nela, mas eu não vou entrar a fundo nela, na verdade eu nem vou falar dela, explicar cada uma. Por quê? Porque a base para vocês que é o Premoc eu já dei. Então, com essas leis aqui, você consegue criar, implementar e gerenciar o seu Premoc, tá? Eu vou falar um pouco das leis aqui, o número delas, e depois eu venho aqui voltando para essas leis, que é para você, onde você usar cada uma, qual momento você usar cada uma. Então essas leis aqui, ó, pessoal, a NBR 16.4001, as três, porque existe três, uma para projeto, parâmetro e manutenção. É muito importante vocês saberem. Todas essas leis aqui, essas normas, é importante vocês saberem. Eu vou deixar todas na descrição do vídeo. Eu nem vou falar uma por uma, porque existe várias. Mas eu vou deixar todas na descrição do vídeo aqui. E as que for possível, eu vou deixar o link. Algumas NBR não tem como. Você não pode compartilhar uma NBR. Mas é simples você achar no Google. É bem baratinho. Uma NBR. Mas eu vou deixar as outras que for possível, vou deixar um link aqui na descrição, ou vou deixar um número dessas NBRs para vocês pesquisarem depois. Fechou? Então voltando aqui, ó, pessoal, como eu vou utilizar essas normas que eu falei, normas e portarias. Então para você criar o PMOC, você vai usar o qual? A portaria 3523, a NBR 13.971 e a NBR 16.401. Você viu que eu não falei dessas duas? Essas duas elas estão aqui ou nas outras para vocês ler? Porque só com a portaria 3523 e a resolução 09, você consegue criar o PMOC. Porém, com essas outras duas aqui, você vai deixar o seu PMOC muito mais rico, entendeu? Você vai entender realmente como faz uma manutenção com mais riqueza. Então, isso eu deixo como lição de casa, essas outras duas normas, e vocês dão uma lida nela. É bem simples, bem rápido de vocês ler. Norma em NBR, na verdade, né? Para você executar, você vai usar a NBR 13.971 e a NBR 16.401, que também é a mesma NBR que eu coloquei para você criar. Porque essas duas normas aqui, principalmente essa aqui, a 13.971, ela fala da manutenção. Como você realizar a manutenção em cada item. E a NBR 16.401, ela fala o quê? A 1 fala sobre você a parte de instalação, a outra manutenção e a outra é qualidade do ar interior. Então é falar de temperatura, algumas qualidades do ar interior. Então para você executar, você tem que conhecer essas duas normas. Para você gerenciar o PMOC, você vai usar o quê? A resolução mais a resolução 09. Por quê? Porque a resolução 09 ela fala da qualidade do ar interior. Então a finalidade do PMOC é o quê? Manter uma boa qualidade do ar interior e prolongar a vida útil dos equipamentos. Só que a principal que ela foi criada foi para manter uma boa qualidade do anterior. Então, se você manter essa boa qualidade do anterior e sim manter todas as periodicidades das máquinas correta, não tem perigo de acontecer nada aí com o seu cliente, né? Vir tomar uma multa, alguma restrição.
E para você fiscalizar, é a Lei 9.605, que vai falar sobre crimes ambientais. Se você tiver alguma fiscalização no seu cliente, é em parâmetros sobre essas três leis aqui. Então, leis do ambiental, a 6.514 e a 6.437. Uma dessas três ele vai se encaixar. Então, fechou, pessoal? Eu consegui falar tudo que eu queria aqui a respeito das portarias. A partir dessas portarias aqui, dessa explicação que eu dei, você já tem a base para criar, implementar e executar o PMOC. E os próximos vídeos eu vou explicar como você criar e como você também ter um contato de PMOC sem você ser engenheiro. Então, fique ligado nos próximos vídeos, se inscreva no canal para você receber a notificação. Falou, pessoal. Tchau, tchau.